Foi. Bom dia, gente. Estamos aqui essa sexta-feira, dia 19/11, começando nosso quarto dia de colóquio filosófico do pensamento africano e afrodiaspórico. Meu nome é Levon Rodrigues, sou estudante da UFPE de Filosofia e vou aqui mediar a mesa de comunicações com Pablo, com João Vitor e com Priscila. Nossa primeira apresentação hoje é com o Pablo. Ele vai apresentar o texto Esquema Corporal Negro, a crítica de Fanon a Merleau-Ponty. A palavra é tua, Paulo. Pronto, aí preparei uma apresentação aqui, tá aparecendo aí. Apresentei a tela toda. Aí me avisa se aparecer. Tá na tela sim. Pronto, acho que agora está aparecendo tranquilo. Muito obrigado. Primeiramente, bom dia para as pessoas que estão presentes aqui. Vou apresentar o tema, o esquema corporal negro, a crítica de Fanon a Merleau-Ponty. Tive contato com Merleau-Ponty na disciplina História da Filosofia Contemporânea 2, ministrada por Tiago Aquino no semestre anterior, e acabei tendo contato com Fanon porque encontrei um texto em inglês de 3 páginas, somente, que falava da elaboração que Fanon fez em cima dessa noção de esquema corporal em Merleau-Ponty. Aí fui pesquisando atrás e vendo que o próprio Merleau-Ponty falava sobre essa questão e o Fanon. Tanto que essa apresentação tem um recorte mais focado no capítulo 5 de Pele Negra, Máscaras Brancas, que é a experiência vivida do negro. Pronto. Primeiramente, apresentar um enfoque geral aqui do tema, que vai ser apresentar esse diálogo com esses dois grandes pensadores, que essa noção de esquema corporal, abordada por Merleau-Ponty no livro Fenomenologia da Percepção, e tendo em vista as críticas e relatos que Frantz Fanon apresenta envolvendo o esquema corporal da pessoa negra no 5º capítulo que eu mencionei, né? A experiência vivida do negro, no livro Pele Negra, Máscaras Brancas. O Merleau-Ponty é bem enfático que esse esquema corporal é uma parte fundamental da experiência que esse corpo faz na existência e que não pode ser impedido pela sociedade. Aí Fanon replica essa questão colocando a questão do universal branco, que coloca o negro numa posição de subalternidade, em que um esquema corporal é prejudicado e o outro glorificado. Esse detalhe acaba transformando totalmente a experiência vivida do corpo negro e comprometendo seu esquema corporal, na medida que ele emerge como negro em um mundo branco. Aí Merleau-Ponty pensava que haveria um solo de influência mútua entre os dois, com o mundo me influenciando, eu me auto-percebendo, o outro também me influenciando, mas tomando com base os comentários e relatos do próprio Fanon, uma vez que na fenomenologia o cotidiano é um verdadeiro tesouro metodológico, e aqui o tesouro metodológico é nada mais, nada menos que os relatos de Frantz Fanon enquanto pessoa negra vivendo nesse mundo em que impera o universal branco. E aqui o negro não está num solo comum, aí já apresenta uma reticência com o modelo que Merleau-Ponty pensava de um solo de influência comum, mas está habitando um mundo já feito, em que impera esse modelo de universal branco e uma visão negativa do negro, em que já foi tecido em histórias e anedotas, como coloca o Fanon. Ele é forçado a viver para o outro e, por essa razão, encontra dificuldade em elaborar seu esquema corporal. O seu esquema corporal acabou sendo constituído pelo outro, o homem branco que o teceu em histórias e anedotas. Isso faz com que ele lance o olhar branco sobre si mesmo. O olhar do outro acabou determinando seu esquema corporal. Aí vamos desenvolver isso aqui. É importante antes frisar que Fanon não está só fazendo psicanálise, mas está fazendo psicanálise de base fenomenológica. Fanon aqui está fazendo psicanálise de base fenomenológica, eu friso isso, que é por isso que ele faz esse diálogo, por exemplo, com Sartre, com Merleau-Ponty, por exemplo, que frisando essa questão inicialmente. Aí, antes de começar o segundo e último ponto, que é a crítica de Fanon, a gente tem que pensar o que, afinal, é esse esquema corporal que eu botei no título da apresentação. Aí, agora é a resposta para a dúvida, que o esquema corporal seria essa maneira que o corpo se abre em sua relação com o mundo, de acordo com Merleau-Ponty, e ele atua nessa relação corpo e mundo.
a experiência do corpo voltada ao mundo é mediada pelo esquema corporal. Ele atua nessa relação e nossa experiência de corpo voltada ao mundo é mediada pelo esquema corporal. O corpo me permite habitar esse mundo e, como disse Merleau-Ponty, o corpo é o veículo do ser no mundo. E ter um corpo é para um ser vivo justamente confundir-se com certos projetos e empenhar-se continuamente neles. A corporeidade é a fonte original da experiência do mundo. O mundo é o campo das minhas percepções, é o campo de possibilidade de ação corporal. E é importante frisar que esse corpo, por exemplo, não é o corpo que vão estudar na aula de anatomia na UFPE, por exemplo. É um corpo vivido e pulsional. Ele estuda aqui, não esse corpo objetificado, que, por exemplo, vão tratar no departamento de medicina da UFPE, mas o corpo vivido e pulsional, esse corpo existencial, com toda sua magnificência. E ele coloca muito que haveria essa intencionalidade corporal, que aqui, diferente de Russell, não tem a ver com o ego transcendental, mas desce diretamente ao corpo, que é a capacidade do corpo se projetar para o mundo, de projetar significado no mundo. Aí isso reforça o caráter dinâmico, que, se for para resumir o esquema corporal, eu friso nessa palavra dinâmico, nas palavras de Merleau-Ponty, que é fundado sobre essa unidade e identidade do corpo como esse conjunto sinérgico. O esquema corporal seria essa unidade aberta, indefinida. Aí ele é aberto e definido por quê? Porque as partes do corpo influenciam umas às outras, o mundo também teria essa influência, o outro poderia me influenciar, e haveria esse solo comum, de acordo com Merleau-Ponty, em fenomenologia da percepção, e há um caráter intencional do corpo próprio que forma um sistema. Aí o que eu falei anteriormente, não só com o mundo, mas também com os outros corpos que habitam o mundo. E Merleau-Ponty pensa nessa questão da permeabilidade no capítulo sobre liberdade da fenomenologia da percepção. Ele é muito enfático, coloca que, por exemplo, não haveriam obstáculos para a minha liberdade, e coloca que, para que algo pudesse determinar-me do exterior, seria preciso que eu fosse uma coisa. Minha liberdade e minha universalidade não poderiam admitir eclipse. É inconcebível que eu seja livre em algumas de minhas ações e determinado em outras. É possível, de acordo com Merleau-Ponty, então, um poder ser um exercício de liberdade no sentido de situar-me. O esquema corporal pode ser pensado como essa totalidade aberta, cuja síntese não pode ser acabada, por exemplo. É interessante como ele pontua essa questão que eu só poderia ser determinado, por exemplo, se eu fosse uma coisa, um objeto, que a gente vê os próprios relatos de Fanon, que fala o negro é objetificado, e aquilo aí um trecho de Fanon, que aquela altura, desorientado, incapaz de sair por aí com o outro, o branco implacável que me aprisionava, fui para longe da minha própria presença, muito longe, e me fiz objeto. Aqui a gente pode traçar até um paralelo com o próprio país que a gente vive, que as pessoas escravizadas, em ênfase nisso, porque foi uma condição imposta, eram chamadas literalmente de peças. Eram compreendidas ontologicamente como tendo o mesmo ser que uma ferramenta, por exemplo. Que é interessante como o Merleau-Ponty coloca, que para que eu fosse determinado, seria preciso que eu fosse uma coisa. E é isso que a sociedade colonial escravista no Brasil, por exemplo, fez com as pessoas negras, que é isso objetificado e coisificado, como a gente vê nos próprios relatos de Francis Fanon. Bem, e aqui é mais para iniciando esse módulo final da apresentação, que para dar esse nó, focando no Fanon, que o esquema corporal seria algo dinâmico, o corpo nesse habitar do mundo poderia exercer um exercício de liberdade, de acordo com Merleau-Ponty, por meio de sua intencionalidade corporal, que se relaciona com o caráter dinâmico do esquema corporal. A ênfase. Ele não poderia ser impedido pela sociedade. Merleau-Ponty coloca que esse esquema corporal dinâmico, que está em constante transformação, que media a nossa experiência, não pode ser impedido pela sociedade. Aí chega Fanon e coloca essas questões
e as pontuações dele, por assim dizer, sobre essa questão. Fanon coloca a questão do universal branco, coloca a questão de que o esquema corporal de alguém que emerge negro em um mundo branco acaba tendo o seu esquema corporal atacado. E vou ler esse trecho aqui que está na tela, que então nos coube enfrentar o olhar branco. Um peso fora do comum passou a nos oprimir. O mundo real disputava o nosso espaço. No mundo branco, o homem encontra dificuldades na elaboração do seu esquema corporal. Aí ele já começa aqui esmiuçando em que ocorre isso porque a pessoa negra que já nasce em um mundo que a fixa, que lhe imposta uma essência, para ela, acaba encontrando dificuldade para elaborar seu esquema corporal como branco. Tanto que é vivendo neste mundo que ela é racializada, e começa a ficar ciente de se ver cercada pelo olhar da branquitude. Aí Merleau-Ponty, trazendo Merleau-Ponty, fala que o outro poderia mudar ou influenciar meu esquema corporal e que haveria um solo comum entre eu e o outro. Fanon replica, colocando que não há esse solo comum, não há essa partilha, por assim dizer. A estrutura colonial impede de ver o outro como si mesmo e impede essa partilha. Ele está forçado a viver para o outro e, por essa razão, encontra dificuldade em elaborar seu esquema corporal. E, na medida em que o outro já determina sua posição e esquema corporal, a violência colonial se efetiva pela estruturação simbólica que influencia a nossa maneira de ver o mundo. Ela organiza o mundo e elimina a potência de troca simbólica entre as diferenças. Aí, por assim falar, o negro já nasce estigmatizado, cerceado numa fronteira estruturada pelo outro. O branco, citando Fanon aqui, o branco acaba por acorrentá-lo à sua imagem, enredá-lo e aprisioná-lo, vítima eterna de uma essência, de uma aparência pela qual não é responsável. E aqui a gente já estamos vendo a posição forte de Fanon de rejeitar qualquer essencialismo, aqui num diálogo também com Sartre, que é imposto uma essência ao negro, e ele seria o particular, enquanto o particular seria o negro, o indígena, por exemplo, enquanto esse universal seria o branco. Por isso, ele acaba encontrando dificuldade para elaborar seu esquema corporal. Ele é capaz, por exemplo, de acender e fumar um cigarro, mas diante do olhar branco, seu esquema corporal colapsa e assim ele encontra dificuldade na elaboração. Fanon cita o caso que ele menciona do trem, em que uma criança fala para a mãe: olha, um negro no trem, em que ele se sentiu influenciado por esse olhar que recebia. Aí ele constata a posição que lhe foi imposta e que seu esquema corporal acaba sendo determinado pelo outro por estar numa estrutura em que ele não é universal glorificado. Ele se encontra atravessado pelo olhar do branco, que Fanon coloca, abre aspas, o negro não tem resistência ontológica aos olhos do branco. Os negros, de um dia para o outro, passaram a ter dois sistemas de referência, em relação aos quais era preciso se situar, fecha aspas. Os comentários e relatos de Fanon, que a gente viu aqui ao longo da apresentação, colaboram para uma atualização da tese de Merleau-Ponty de que não sou determinado exteriormente, uma vez que Fanon coloca que o negro encontra problemas para elaborar seu esquema corporal, já que ele é elaborado pelo branco que o teceu em milhares de detalhes, anedotas, relatos. Ele internaliza o olhar branco. E aqui eu faço citação de uma música, Diário de um Detento, que aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Aqui em Fanon vemos que esse olhar do vigia acaba sendo internalizado e determina seu esquema corporal. Ele é dissecado pelo olhar branco que acaba sendo lançado sobre si mesmo. O olhar do vigia, que fala Mano Brown, acaba sendo internalizado. Ele é dissecado pelo olhar branco e acaba lançando esse esquema e acaba tendo seu esquema corporal colapsado por isso. E ênfase nessa questão do olhar, que esse olhar sobre si mesmo acaba sendo o olhar do branco.
a estrutura colonial acaba tornando, cito Fanon novamente, vítima eterna de uma essência, de uma aparência pela qual ele não é responsável. A sociedade enfraqueceu seu esquema corporal, assim o negro não pode se mover tão facilmente quanto o branco, e Fanon fala, meu corpo me era devolvido desmembrado, desmantelado, arrebentado, todo enlutado naquele dia branco de inverno. Esse esquema corporal colapsado dá lugar ao esquema epidérmico racial, que, para melhor explicar, vou citar o próprio Fanon, que o esquema corporal atacado em vários pontos, então desabou, dando lugar a um esquema epidérmico racial. E a explicação de Fanon é a seguinte: eu era a um só tempo responsável pelo meu corpo, pela minha raça e pelos meus ancestrais. E aqui, essa frase do Fanon, eu acho que resume toda a apresentação, que ele coloca o seguinte: eu saudava o mundo com um aceno e o mundo me amputava o entusiasmo. Estavam pedindo que eu me confinasse, que eu me encolhesse. E aqui a gente pode pensar nos casos de... Aqui cheguei ao final, as referências, né? Se tiver interesse. E aqui a gente pode pensar, por exemplo, quando Fanon fala que as referências que os jovens recebiam, que eram representados com personagens brancos, por exemplo. Aqui vou encerrar a apresentação para o compartilhamento. Então a gente vê as referências que os jovens recebiam, por exemplo, do Universal Branco, essa questão do olhar branco. E aqui aproveito nessa apresentação para falar desse grande brasileiro aqui, Abdias Nascimento, que, por exemplo, um dia ele trabalhava com a questão do teatro e viu pessoas fazendo blackface. Aí, com a pessoa, o esquema corporal totalmente colapsado, porque não tem nem o direito de se representar, por exemplo. E é interessante que talvez uma fórmula de pensar a elaboração do esquema corporal no espaço de resistência talvez tenha sido a própria capoeira, por exemplo, em que não se via cerceado sobre esse olhar, e talvez uma maneira de tentar resistir a essa internalização desse olhar branco, ou pensar como Abdias Nascimento fez com o teatro experimental negro. Bem, aqui estou soltando hipóteses, por exemplo, porque não ainda pensei muito nessas questões da capoeira, que é algo que eu tenho que pesquisar, ou do próprio Abdias Nascimento, que é um autor que eu admiro, um grande brasileiro que pensou essa questão. Mas é isso, a apresentação, finalizo por aqui. Muito obrigado, Pablo. Apresentação muito interessante. E agora eu vou passar a palavra para João Vitor, estudante da UFLA. Ele vai falar sobre embranquecimento e alienação colonial em Franz Fanon. João, a palavra é toda tua. Bom dia. Primeiro, eu acho que é necessário politicamente reafirmar a solidariedade com os amigos do PIBID e da residência pedagógica que vem sofrendo retalho desse desgoverno atual. Eu sou João Vitor, sou da Universidade Federal de Lavras, uma universidade no sul de Minas Gerais. Sou membro também do GEAS, que é o Grupo de Estudos Americanos Anzimogaba, que visa estudar autores que a academia se vira. A minha apresentação no colóquio consiste em expor alguns pontos críticos sobre a teoria de Franz Fanon, tais quais o embranquecimento, a alienação colonial, e ao longo do primeiro ano de pesquisa eu tentei interseccionar a obra de Neuza Santos Souza com Franz Fanon. Depois desse período, desse percurso, eu notei a necessidade de olhar para a teoria fanoniana com mais detalhe, tendo em vista vastas referências filosóficas, tais como a influência no materialismo histórico dialético, a psicanálise e também alguns pontos panafricanistas. Bom, em Pele Negra Máscaras Brancas, logo na introdução do seu texto, parece caro para Fanon o questionamento o que quer o homem negro, né? A presente questão nos sinaliza a concepção do humanismo na teoria fanoniana, isto é, de um lado tem a composição do homem enquanto sujeito universal, que é esse representado pela figura do homem branco, e, por outro lado, o homem negro se compõe enquanto categoria particular. O particular e o universal, na então dialética humanista, se constitui como um efeito direto e sintomático do colonialismo.
Desse modo, o mundo colonial, tal qual lido por Fanon, é um mundo cindido entre o humano e o desumanizado, e o universal e o particular. Em Os Condenados da Terra, texto de 1961, o Fanon vai argumentar que o colonizador que criou o colonizado. Grosso modo, o conceito de negro, que irá associar sujeitos africanos e afrodiaspóricos, seria para Fanon uma invenção colonial para a própria subalternização, e que parece corroborar muito com o que o Achille Mbembe está falando em Crítica da Razão Negra, onde ele vai falar que é um negro que criou o branco para a subalternização. Vale salientar também que Fanon, como aluno assíduo de Aimé Césaire, pelo menos no período em que o autor grafa o texto Pele Negra, o teórico se fortalece de argumentos apresentados no texto Discurso sobre Colonialismo de 1950. Portanto, para a teoria fanoniana no processo de subalternização colonial, só foi legítimo o uso da violência física no período escravagista porque a humanidade e os sujeitos negros foram reduzidas a corpos não dotados de humanidade anteriormente do ato da colonização em si. Isto é, a violência simbólica do intelectual, a violência simbólica e intelectual surgiu primeiramente para tornar o negro enquanto um corpo animalizado. Ou como o próprio Fanon apresenta no texto Racismo e Cultura, o negro como um homem-objeto. Em seu fim último, esse homem aparece como uma coisificação, uma mercadoria. Diante de tal contexto, a humanidade torna-se reduzida através do colonialismo, o que leva o Fanon a cunhar o termo de sociogenia para sua teoria, isto é, uma explicação bem rápida, como as civilizações vão interferir nas instâncias psíquicas dos sujeitos. Em Pele Negra, o psiquiatra vai argumentar que o racismo é uma instância econômica pautada na luta de classes históricas e, sobretudo, por sua vez, sendo uma instância psíquica, como o Renato Nogueira, professor de filosofia, vai bem marcar no prefácio do Alienação e Liberdade. Desse modo, sendo uma instância psíquica, o nosso autor vai buscar referências na teoria psicanalítica, com ênfase em Freud, na construção do conceito de ideal de eu. Então, eu ressalto aqui a importância do texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, um texto de 1921, em que o Freud vai propor que a identificação, de início, se constitui como a formação do próprio eu a se assemelhar-se com aquele que é tomado por modelo. Desse modo, a partir disso, na teoria fanoniana, diante da civilização ocidental, em que o sujeito branco é colocado culturalmente como modelo, resultaria em identificação não só de negros, mas como de outros povos não brancos pelo ideal de humanidade dado. Ou seja, o europeu, diante dessa lógica, será tomado como ideal de eu. O ideal de eu de colonizados, portanto, é o ideal branco. Corresponde também por identificação com aqueles que outrora e podem vir ser seus agressores. Trata-se aqui aqueles que outrora foram seus colonizadores, como modelo a ser seguido, como a única possibilidade de ser humano, uma vez que, parafraseando o Fanon, para o negro existiria apenas um caminho, e esse caminho é branco. É importante salientar que a identificação com o agressor aqui surge como involuntária, pois é dada a priori da consciência, isto é, porque os resquícios desses sintomas estão ainda presentes na contemporaneidade, o que levaria à argumentação do autor crer na construção do inconsciente coletivo formador dessas noções que marcam ainda o negro enquanto inferior. Portanto, a análise do embranquecimento só pode ser pautada a partir da sociogenia, uma vez que o complexo de inferioridade surge através do fenômeno social que foi introjetado no inconsciente dos indivíduos. Licença. Por sua vez, o conceito de complexo de inferioridade, que surge primeiramente em Césaire, surge para Fanon enquanto uma premissa maior para a discussão de seu humanismo radical. Pois é a partir disso que o teórico martinicano irá mapear o que eu nomeio como neurose colonial. Isto é, a introjeção desse complexo pode nos encaminhar para dois caminhos argumentativos na obra do autor sobre os sintomas da neurose. O desejo inconsciente
pela busca de ideal de eu imposto no pacto civilizatório colonial, e o complexo de superioridade, este, por sua vez, introjetado em sujeitos brancos. E aí, a Grada Quilomba, em Memórias da Plantação, ilustra muito bem que o negro se nomeará enquanto negro, ao passo que o branco se nomeia enquanto humano. Na mesma linha de raciocínio, Fanon parece estar alinhado com a psiquiatra e psicanalista carioca Neuza Santos Souza, uma vez que a identificação com o agressor é introjetada no negro em sua infância e é com o anseio da ascensão social que o negro busca ser visto como branco. Tendo em vista, que aí eu parafraseio a Neuza, que ser visto como branco no tornar-se negro, no texto de 1983, surge no contexto como tornar-se gente. Logo, o negro, ao buscar a sua ascensão, como Neuza Santos Souza apresenta na sua obra Tornar-se Negro, se depara com o dilema de embranquecer e se adequar ao humanismo que o Ocidente o impôs, ou sempre estar à periferia das civilizações. No texto Negro e o Reconhecimento, Fanon certificará que, embora o embranquecimento seja um conceito que se reflete na clínica e, consequentemente, material, em seu fim último trata de um desvio existencial que constata a materialidade dos resquícios coloniais. O embranquecimento será um movimento falho, pois seu fim último jamais será alcançado justamente pelo fato que, mesmo que os sujeitos negros adotem a língua dita como erudita, se relacionam com sujeitos brancos em seus mais diversos modos de relacionar e busquem assimilar tal cultura, isto é, mesmo que haja um esforço em ato para estar pareado ao ideal de eu colonial, o racismo sempre estará ali. Porque, em comum acordo com César em discurso, diferentemente do racismo anti-judeu, o racismo colonial é marcado intrinsecamente pela subalternização através do fenotipo e da territorialidade. Possíveis saídas para isso, a prática em Fanon e sua possível saída para essa neurose colonial, aponta Davidson Faustino na sua tese Por que Fanon e por que agora, como o processo pelo qual a coisa colonizada torna-se o homem no processo que ele se liberta. Portanto, a busca por libertação acompanha o ideal de se humanizar, onde o colonizado busca a condição do homem, o que, diante desse desvio existencial e, consequentemente, estranhado, pois o sujeito não se reconhece em si mesmo, ressaltando aqui a proximidade do conceito de estranhamento nos textos de juventude do Marx, como manuscritos econômicos filosóficos, o processo estranhado de si mesmo e humanista tenderia ao embranquecimento de modo inconsciente. Vale pontuar aqui que, para o Marx, o estranhamento se finda no proletário não se reconhecendo em sua mercadoria produzida. Parece que para Fanon, ou pelo menos na minha leitura, na minha narrativa, esse estranhamento surge no colonizado não se reconhecendo em si mesmo. Então, esse estranhamento seria humanista. Sendo essa perspectiva marxista, se a gente adota essa perspectiva marxista, a gente leva para o caminho argumentativo que a emancipação colonial para Fanon e a desalienação só existiria à medida em que o sujeito negro estivesse em um mundo colonial modificado em sua totalidade, como parece apresentar logo no início do texto Pele Negra, onde o psiquiatra abre o seu texto com a máxima da tese 11 de Marx, onde aponta o horizonte que caberia aos filósofos transformarem o mundo, superando o idealismo já postulado naquele momento. É nessa mesma lógica operante que surge a sentença em Racismo e Cultura, que o Fanon vai apontar que o fim do racismo, abrindo citação aqui, se dará com uma súbita incompreensão. Dito de outro modo, se o ideal de eu de um colonizado foi construído pelo modelo do colonizador, as instâncias que ele enfrentará nesse processo de colonização são, antes de tudo, desconhecidas. Logo, por fim, a autêntica desalienação surge em seus textos como Os Condenados da Terra e Racismo e Cultura, como processo da própria humanização, como apontou Davidson Mendes, do sujeito, pois haveria transformações do ser, porque o ser se reconheceria a partir dessa luta pela libertação, e do coletivo, uma vez que o processo de emancipação seja e só pode ser efetivado
de modo coletivo e com a transformação material do mundo. É isso, obrigado. Muito obrigado, João. Apresentação muito boa, muito profícua. Ambas foram muito boas hoje. E agora a gente vai abrir o espaço para as perguntas. Tá? Eu vi que tem algumas perguntas aqui no chat. Deixa eu colocar a Paulo aqui na tela também. Primeira pergunta do professor Marcos Silva, direcionado para Pablo. Ele diz: excelente trabalho, Pablo. Essa observação de Fanon sobre a dificuldade de elaborar seu próprio esquema corporal poderia ser estendida para outros grupos oprimidos, não só para negros, como índios também? Pronto, muito obrigado, professor Marcos Silva, pela pergunta. Realmente, essa é uma questão, né, que a gente vai parar para pensar sobre as críticas que o Merleau-Ponty recebeu, né, como o conceito de corpo anônimo que ele apresenta em Fenomenologia da Percepção, ao final seria um corpo masculino e branco. E eu penso que essas críticas e essa base que Merleau-Ponty fornece do corpo, como ser no mundo, como essa intencionalidade corporal, podem ajudar a pensar os esquemas corporais, né? Por exemplo, é interessante que tu colocou a questão, por exemplo, de outros grupos oprimidos. Aí a gente podia pensar a questão não só dos negros, né, mas como índios também. Eu penso nesse sentido que esse universal branco, de certa forma, vai excluir os indígenas, isso é fato. E também a questão da mulher, por exemplo, porque aí tem outra ampla literatura, né? Tem um pessoal tentando fazer leituras feministas de Merleau-Ponty, que parte que eu desconheço, admito aqui minha ignorância, que vou buscar atrás também, porque a própria Simone de Beauvoir tinha uma frase que há toda uma região da experiência humana que o homem escolhe deliberadamente ignorar, porque malogra em pensá-lo. Essa experiência a mulher vive, porque então seria necessário um outro arcabouço para pensar, por exemplo, a experiência da mulher negra, para pensar essa outra interseccionalidade, por assim dizer, e que um projeto por aí para pessoas pensar essas outras experiências, né? Eu por aqui, por fazer esquema corporal negro, de certa forma, por usar os relatos de Fanon, acaba sendo um trabalho que não aborda a questão, por exemplo, da mulher negra, ou, sei lá, de uma pessoa com algum tipo de transtorno mental também. É um amplo trabalho, por exemplo. O Merleau-Ponty não fala dessas outras experiências, mas dá base para pensar. Ok, eu acho que ele fez outra pergunta também direcionada a Pablo, talvez como um complemento da pergunta anterior. Ele coloca: existe discussão de interseccionalidade nessa dificuldade com o esquema corporal? A opressão contra o negro, mas também esta opressão ou dificuldade seria maior com mulheres negras e a mulher negra pobre? Pronto, é muito interessante a pergunta. Acho que para se pensar esse esquema corporal, teria que se pensar essa questão da interseccionalidade, no sentido que realmente é essa questão, pensar essas outras experiências. E para a gente partir aqui na fenomenologia, em que o cotidiano seria pensar esse relato, a gente teria que partir para o relato dessas pessoas e procurar esse trabalho, por assim dizer. E tem uma ampla literatura, por assim dizer, já vi de literatura sobre feminismo, Merleau-Ponty, aí a questão que ele colocou, mulher negra e pobre, seria pensar essa questão da raça, gênero e classe, que teria que fazer uma interseção, né? Esse trabalho foi extremamente geral, por assim dizer, sobre a questão de raça, mas para pensar essa questão sobre a mulher ia precisar recorrer à literatura feminista sobre Merleau-Ponty, que está em vigência. Ok, Pablo. O professor Marcos Silva também fez uma pergunta direcionada dessa vez ao João. Ele diz: bom trabalho, João. Você acredita que o branco como universal tem alguma ligação com a maneira que o sujeito na modernidade europeia foi pensado? Código de Descartes, o sujeito transcendental de Kant? Valeu pela pergunta. Tem um apontamento muito bom que o César faz, e que o Fanon corrobora com isso, que é de pensar que essa violência física colonial
só pôde ser legítima a partir do momento que houve uma violência intelectual, uma violência simbólica para dar aval do que aconteceria antes. Tem a questão da superioridade racial em Kant, que ele vai pontuar essas questões do sujeito do africano, do sujeito da África, a questão da racionalidade, que o negro não seria dotado de racionalidade. Tem a questão da dialética do senhor do escravo. E também tem o complexo de dependência em Manone, que o Fanon também vai trabalhar no Pele Negra, Máscaras Brancas. Eu acho que esse processo intelectual, ele segue esse percurso da modernidade, de deslegitimar o negro, justificar isso na filosofia. Tanto que o Fanon vai colocar aqui, olha, se me disserem que a filosofia liberta, vale a gente questionar para quem que ela liberta, né? Porque se a filosofia usa esses apontamentos de questionamento, de reflexão do mundo, ela também usa para escravizar. E é um apontamento que o Fanon traz muito bem, assim. Em o reconhecimento em Hegel, que é um dos últimos textos do capítulo de Pele Negra, Máscaras Brancas, o Fanon vai pontuar que se tem aquela questão do homem objeto na fenomenologia, para o Fanon, o Hegel estaria apontando, se a gente for pensar no sujeito dentro da filosofia, no sujeito africano dentro da filosofia, a gente pensaria que o negro é o objeto, não seria o homem, assim, dentro dessa dialética. E que essa construção do senhor escravo também surgiu para legitimar a escravidão. Porque um seria dotado para servir e outro seria dotado para mandar. Até que ponto a filosofia usou esses discursos para dominação colonial? Eu acho que esse questionamento é muito bom. Valeu pela pergunta. Acredito que não temos mais questão aqui no chat. Vocês podem fazer, caso seja da vontade de vocês, questões entre si, tá? Eu aviso que o nosso formulário ele já está presente no chat e vocês já podem assinar. Há mais alguma questão? Algum apontamento que vocês queiram fazer? Eu só queria pontuar, né, como essa questão do universal se apresenta também na cultura que o Fanon falava que os jovens consumiam, por exemplo, que imperava esse modelo que a gente vê como Abdias Nascimento até fala isso, né, como a cultura e a arte pode ser um espaço de perversão no sentido de perpetuar opressões e etc. Que como vai imperar esse modelo nessas áreas que deviam ter um espaço, né? E a gente vê esse fenômeno, por exemplo, na Blackface, que o Abdias Nascimento fala no Fanon, em que isso até atrapalha no desenvolvimento, porque vai pensar, tentando se espelhar no outro para desenvolver. Vai internalizando esse olhar que o João também falou muito bem, e como isso influencia, de certa forma, aí, como o Gilbert falou numa apresentação, que está presente em livros didáticos, manuais técnicos, etc., produções culturais, que é interessante pensar os caminhos de resistência que pensou, né, como Abdias Nascimento pensou teatro experimental negro, a capoeira, e todas as formas de expressões culturais que são muito amplas, que tem um desconhecimento também, que fortalece esse espaço de resistência também. Ok. Apareceu aqui uma pergunta da Letícia Fernanda para o João. Ela questiona: João, seria possível contribuir para a superação dessas neuroses coloniais por meio das aulas de filosofia no ensino básico? Nossa, pergunta polêmica. Eu acho que a própria ideia de superação, ela já implica um problema teórico, assim, porque o Fanon está pensando a superação a partir da ótica do materialismo histórico dialético. Então, a superação só vem a partir da transformação material do mundo total, assim. Eu acho que as aulas de filosofia pode trazer causas, pode trazer as provocações, mas eu acho que a superação vem o que a partir disso a civilização como um todo vai fazer para transformar. E aí nisso, eu acho que é só diante de um processo revolucionário que a gente consegue, a partir do Fanon, transformar o mundo. Bom, e tanto que pela violência que ele está fazendo a análise
independência da Argélia, ele vai colocar que o processo de descolonização é sempre um processo violento, e que esse processo tem que ser para todos, e que o intelectual também teria que deixar esse lado intelectual de tentar responder todas essas questões para se juntar ao povo e aí ser uma voz, apenas outras vozes, não ser esse intelectual como a gente pensa de modo ocidental, de que fala e que dá a última fala e que dá a última análise de conjuntura. Ok. Acho que, já que não há mais questionamentos, a gente pode dar a mesa por encerrada. Eu agradeço imensamente a presença de João. A Letícia está agradecendo aqui a resposta. Agradeço a presença de João e de Pablo aqui, a da comissão organizadora. O professor Marco fez uma observação aqui. Ele diz que, dependendo do tipo de aula dada e que por quem for dada, pode até agravar as neuroses. Muitas foram, né? A gente está nesse problema todo agora, porque qual o tipo de aula que foi dada, né? O que apresentou para a gente sobre o sujeito negro, né? Bom, eu até pouco tempo, antes de sair do ensino fundamental, eu achava que Cleópatra era branca e que o Egito era branco. Então, como que isso implica nessas neuroses e na nossa percepção de ideal de eu, né? Porque se o Egito é uma civilização evoluída na África, e se a gente entende ele e é ensinado como um Egito branco, como que esse ideal de eu percebe e assimila esses conceitos de embranquecimento, né? Porque, bom, estou pontuando aqui, gente, qualquer coisa vocês me cortam. Eu gosto muito do texto do Davidson Mendes, que ele vai falar sobre essa resposta da briga entre o Fanon e o Leopold Senghor, né? Que traz esse ponto essencialista para o movimento negro, de que vai falar que a razão para o branco restaria só uma razão branca e fria, e para o negro a emoção seria intrinsecamente negra. E aí a gente entra naquela pauta, né? Será que só inverter esses problemas seriam necessários? De que falar, agora nós somos essenciais, a nossa personalidade precede de uma essência e que o negro é uma essência, ou somos também racionalidade, sabe? Então é isso, assim, eu acho que dependendo das aulas, muitas aulas agravaram as neuroses, né? Eu tenho uma pergunta aqui para o João, antes da Priscila chegar, assim. É uma pergunta muito geral, assim, João, não é nada tão particular e ascético, assim, mas como essa reflexão de Fanon pode ajudar na educação, porque eu vejo um diálogo entre Fanon e Paulo Freire, não é à toa que o Paulo Freire chegou a ler Fanon, e que tem um trecho que eu gostaria de citar de Pele Negra Máscaras Brancas, do capítulo 3, que ele fala que o psicanalista deve ajudar a conscientizar seu inconsciente e agir no sentido de mudança das estruturas sociais. Me lembra muito como o Fanon fala da educação desse espaço transformador, né? Tem até aquela clássica frase, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Eu queria que tu falasse um pouco, né, articulando Fanon e reflexão sobre educação, porque gostei muito do que tu falou agora. Eu acho muito interessante, assim, porque o Paulo Freire reescreveu o Pedagogia do Oprimido depois que ele leu Os Condenados, né? E eu acho que é interessante a gente pensar que a educação pode trazer as causas, né? E aí eu acho que é nisso que está o processo de educação libertadora, de quais as causas das neuroses contemporâneas. E a partir disso, o que vamos fazer diante desse problema? Eu acho que a educação libertadora vem disso, né? Existe um problema, existe uma causa, e o que vamos fazer para transformar materialmente essa causa? E eu acho que o Fanon está muito nessa perspectiva, até mesmo quando ele vai tratar da questão clínica, né? Que não é bem minha área, mas eu acho que a minha leitura que eu tenho do Fanon é isso, que a clínica psicanalítica dá causas, e o que você vai fazer a partir disso, né? Que é o grande tratamento da psicanálise. Você tem um problema aqui, traumático, e você decide se você vai ficar com ele e saber essa origem dele, ou se você pretende superar ele.
Muito obrigado, João, pela resposta, pela apresentação. Muito obrigado. É nóis, a sua também foi boa. A gente passa agora para a última apresentação de hoje,